dia a todos. Saúdo o doutor Durval Viana, que aqui representa o nosso Instituto dos Advogados Brasileiros. Saúdo o nobre colega, professor Nelson Neri Júnior, cuja profundidade de conhecimento revela em todas as apresentações que faz, e ao qual me uno numa solidariedade intelectual crescente, que aqui me reitero manifestar de apoio a tudo que disse há pouco a respeito das recentes reformas do Código de Processo Civil. Saúdo os magistrados, na pessoa do desembargador Luciano Rinaldi, que fico honrado de rever aqui no Instituto. Saúdo os professores, na pessoa do professor Ivan, meu colega na Pontifícia Universidade Católica. Saúdo os advogados, na pessoa do velho colega de Colégio São Luís, em São Paulo, o Alaor, que, como eu, no ano passado, este ano, está completando 50 anos de formado na Faculdade de Direito de São Paulo. E como eu veio para o Rio de Janeiro também, saúdo a todos e agradeço muito a honra do convite. E quero saudar especialmente a família de José Carlos, na pessoa do Carlos Roberto, e me associar a tudo que o Nelson Neri disse a respeito do grande mestre que foi Barbosa Moreira, e dizer apenas, talvez eu nunca tenha dito isto em público, mas em algum momento, na presença do Carlos Roberto, eu quero dizer isso, que eu sempre vou ser portador de uma dívida que a minha escola, a Faculdade Nacional de Direito, teve e continuará a ter eternamente com o Zé Carlos. A Faculdade Nacional de Direito foi a escola do Zé Carlos. Foi lá que ele se formou e era a casa a qual ele dedicava o maior amor. E ali ele quis começar a sua vida acadêmica. Ali ele fez aquele memorável concurso de livre docência, aqui relembrado pelo professor Nelson Neri. Mas como todo gênio, ou como todo homem muito brilhante, Zé Carlos logo despertou as invejas. E o caminho da carreira de professor na sua escola lhe foi tolhido. Não deixaram que ele lecionasse processo, mandaram lecionar direito civil e depois lhe fecharam totalmente as portas. Eu fui o primeiro professor titular e o único dos últimos 40 anos de Direito Processual Civil da Faculdade Nacional de Direito. Quando fui fazer o meu concurso, em 1998, meu filho era meu aluno na Nacional nessa época. E, como de praxe, tendo a congregação da faculdade indicado o professor José Carlos para a banca, eu procurei o professor José Carlos, no telefonema lhe comuniquei que eu ia fazer o concurso e que ele me honraria muito de participar da banca. E ele me disse, com aquela exaltação que lhe era peculiar: você vai fazer o concurso que eu quis fazer há 30 anos e que não me deixaram fazer. Eu fiz um requerimento escrito na época de que se abrisse o concurso, logo depois de ter feito a livre docência. Estou esperando a resposta até hoje, nunca tive uma resposta. E eu, constrangido de fazer o concurso que era dele, para a cátedra que era dele, eu disse a ele: professor, espero ser aprovado no concurso, inclusive com voto de Vossa Excelência, e quero dizer que essa cátedra é sua. Eu ficarei muito honrado de carregar nos ombros a responsabilidade de ocupar um lugar que é seu. E ele generosamente foi à Faculdade Nacional de Direito, participou da minha banca de concurso, com toda a elegância que o caracterizava. E eu aqui faço esta, não é uma revelação, porque ele disse, o que ele me disse por telefone, ele depois disse lá publicamente nas sessões do meu concurso.
candidato está fazendo o concurso que eu quis fazer há 30 anos, que não me deixaram fazer. Claro que não houve só motivos de represália ao professor Barbosa Moreira, que levaram a Faculdade Nacional de Direito e o FRJ a não fazer concurso por 30 anos. Houve muitos outros motivos, inclusive políticos. Os concursos públicos nas universidades federais ficaram fechados por décadas. Em 98, as minhas provas foram em janeiro de 99, a Nacional só abriu 3 concursos de titularidade, o meu, o de Direito do Trabalho, feito pelo Romita, que não assumiu, e o de Introdução ao Estudo do Direito, que ninguém se candidatou, mas isso depois de quase 40 anos sem o concurso de titularidade, a não ser o concurso que o professor Amaral fez no meio desses 40 anos. Do modo, professor Carlos Roberto, que eu quero lhe dizer, eu estarei presente em todas as homenagens para as quais me convidarem ao ilustríssimo, e eu não preciso dar outros adjetivos depois de tudo que o Nelson Nery disse a respeito de Barbosa Moreira, ao ilustre e saudoso professor Barbosa Moreira, porque toda vez que eu me apresentar, como tenho orgulho de me apresentar como professor titular aposentado da Faculdade Nacional de Direito, eu relembrarei que eu estou ostentando um título que cabia a ele, que coube a ele e que é dele. Em que a minha escola, a minha universidade, com que tem tantos méritos e tantos motivos para se orgulhar do seu passado, perdeu a grande oportunidade de ter no seu quadro de professores o grande mestre que foi, como disse o Nelson Nery, provavelmente o maior processualista brasileiro de todos os tempos. E a segunda coisa que eu quero dizer é que a grandeza intelectual do professor Zé Carlos, a par de outras virtudes, é tão expressiva que qualquer tema novo de processo, como é este que eu vou abordar agora, em breves palavras, como mencionou o doutor Duval Viana, como é o das coações indiretas, especialmente na execução pecuniária, que são temas que vão surgindo, que os novos tempos vão criando, as novas ideias vão criando, sempre vai se encontrar na obra de Zé Carlos alguma luz para analisar esses temas. E no caso presente, embora eu vá fazer poucas referências à obra dele, eu quero relembrar que Zé Carlos, sobre as coações indiretas, escreveu um estudo publicado em 1989, mas foi um estudo de 1986, na 4ª série dos temas, justamente sobre as tendências na execução de sentenças de ordens judiciais, em que ele faz referência, ele estabelece linhas mestras para analisar o problema da aplicação das astrentes e da aplicação de outras coações indiretas na execução civil. E essas linhas mestras nos servem para balizar a exegese que a gente vai fazer, especialmente do dispositivo do artigo 139 do novo Código, que estendeu a aplicação dessas coações indiretas, inclusive às prestações pecuniárias. Eu escrevi um estudo a respeito desse assunto, que já foi publicado, o Eduardo Talamini me honrou em publicar isso numa coletânea que coordenou a respeito do assunto, e eu vou me ater a transmitir aqui algumas ideias que estão nesse estudo. A começar de que, abandonados os meios de coerção pessoal do primitivo direito romano, o direito ocidental evoluiu na Antiguidade e na Idade Média no sentido da natureza essencialmente subrogatória da execução pecuniária. Ou seja, de que a execução pecuniária deve ir em busca de bens sobre os quais vão incidir os atos executórios para transformar em dinheiro esses bens do devedor e, com o produto dessa alienação, pagar o credor. É clássica a lição de Piovenda, de que os meios subrogatórios que visam conseguir para o credor o bem a que tem direito, independentemente da participação e da vontade do obrigado, são os naturalmente cabíveis para a satisfação dos créditos pecuniários. Os meios de coação indireta, de pressão psicológica, que tendem a fazer conseguir para o credor o bem a que tem direito,
com a participação do obrigado de terceiros, como as multas, o arresto pessoal, os sequestros, somente poderiam admitir-se em virtude de uma norma expressa de lei, pois, em princípio, encontrariam óbice na liberdade individual e na propriedade privada garantidas na Constituição. Foi o direito anglo-americano, especialmente com o desenvolvimento da chamada equity, que desenvolveu a aplicação das coações indiretas às execuções pecuniárias, contrariamente à tradição romano-germânica. E depois disso passou para o direito francês, na reforma de 91, influenciou alguns códigos europeus, como a lei de enjuiciamento civil espanhola, e esta expansão das coações indiretas para tornar efetiva a execução, mesmo contra a vontade do executado e mesmo com o uso de meios de pressão que o induzissem a fazer aquilo que ele não quer fazer, encontra respaldo hoje nos princípios do processo civil transnacional de 2004 e na recomendação 17 de 2003 do Conselho da Europa, embora ainda haja na Europa um grupo de países como a Alemanha e a Itália que resistem ao uso dessas coações indiretas na execução pecuniária. Na Itália, que tem tido reformas caóticas, né? Acho que pior do que o Brasil. O professor disse que é a coisa que só acontece no Brasil, mas hoje tem muita coisa que não deveria acontecer, que acontece na Itália. Na Itália, somente na jurisdição administrativa é que uma lei de 2015, que modificou o artigo 114 do Código de Processo Administrativo, estendeu a astrente ao chamado juízo de temperança, juízo de obediência, ou seja, do cumprimento da decisão judicial que tem por objeto o pagamento de importância em dinheiro. E já o Aldo Frignani, naquela clássica obra que nós conhecemos comparativa do direito inglês com o direito italiano, já dizia lá em 1974 que no próprio direito inglês, a injunction, que é esse meio coativo de coação indireta, tem caráter de subsidiariedade, no sentido de que não é um meio de tutela apropriado quando houver na lei um remédio mais adequado e acessível, porque não se pode constranger excessivamente o executado, nem pode-se tirar do executado mais do que aquilo a que o credor tem direito, que é o pagamento do seu crédito. Ou seja, o uso desses meios de coação indireta tem que sempre ponderar o que nós, na técnica cautelar, chamamos de periculum in more inverso, ou que o nosso código, no antigo 620, hoje 805, buscar sempre um meio de satisfação do credor pelo modo menos oneroso para o devedor. E por isso, no direito inglês, hoje, como explicava o Frignani em 1974, todas essas medidas de coação indireta têm que ter uma instrumentalidade direta, ou seja, tem que ser meios que objetivamente pressionem o executado no sentido de satisfazer o crédito e ter uma instrumentalidade com a própria satisfação do crédito. Para evitar o risco de que a injustiça para o requerente de não receber o que lhe é devido se transforme numa injustiça para o requerido. O Perrault, na França, diz que toda execução é uma prova de força. Contrapõe o direito do credor de receber o que lhe é devido do direito do devedor de não ter um prejuízo maior do que o direito a que faz jus o credor. E a Corte Europeia de Direitos Humanos, que a partir de 1997 reconheceu a execução como integrante do direito de acesso à justiça, também diz que a limitação a direitos do executado não é compatível com o artigo 6º, parágrafo 1º da Convenção Europeia, se ela não persegue um objetivo legítimo e se ela não tem uma relação razoável de proporcionalidade entre os meios empregados e o objetivo a alcançar.
e também a Corte de Justiça da União Europeia tem proclamado em diversos julgados desde 1992 que as medidas conservativas provisórias devem ter uma conexão necessária com o procedimento e a substância do caso a que servem para evitar execuções excessivas e infundadas. Mas a imagem mais real da necessidade da busca desse equilíbrio na execução entre interesses contrapostos, que redefine o papel do juiz na execução, que não pode mais ser o papel burocrático a que nós assistimos cotidianamente, de simplesmente empurrando a execução ao sabor das petições do exequente e do executado, não se sabe para onde. Está expresso numa lição de Burkhard Hess, que é o catedrático da Universidade de Heidelberg e hoje diretor do Instituto Max Planck de Luxemburgo, que é o instituto que se dedica ao direito processual europeu, em que ele diz que os modernos sistemas de execução transformaram os seus agentes, que em muitos países a execução está descentralizada, não é o próprio juiz que faz a execução. Na Alemanha é o Gerichtsvollstreher, na Itália é o ufficiale judiciário, em Portugal hoje é o agente de execução, o juiz é um supervisor da execução, ele não é o próprio executor. Mas não importa, o agente de execução, seja juiz ou seja um auxiliar da justiça, tem hoje um novo papel que Hess classifica como um papel de agente mediador entre credor e devedor. Não mais um simples cobrador de dívidas. Não se pode mais dizer, repetindo palavras até da própria lei, de que a execução se promove no interesse do credor. Claro que ela se promove no interesse do credor, mas não só do credor, também do devedor. Nessa perspectiva, a execução deve prevenir a exclusão social, deve impedir castigos excessivos, deve impedir a falência do devedor e etc. E por isso, um outro professor alemão de Freiburg, Alexander Burns, tratando da tutela provisória na Alemanha, diz que as mandatory injunctions usadas no direito inglês e no direito francês são, no próprio direito inglês e no direito francês, de uso excepcional, encontrando muita resistência dos tribunais, ou submetidas onde existem a pré-requisitos muito estritos. E aqui vem a lição de Barbosa Moreira, ao lado da de Liebman, ao lado da de Cândido Dinamarco, mais recentemente ao lado da de Talamini e de outros. Dizia Barbosa Moreira em 1986, referindo-se à tendência crescente de utilização das astrentes, das multas, que não havia razão para utilizá-las se o credor pudesse obter por outro meio a satisfação específica do seu direito. E que essas medidas deveriam ser manejadas com flexibilidade e com alguma discrição pelo juiz, na busca do equilíbrio, Zé Carlos, o equilíbrio entre a efetividade da execução e a necessidade de não onerar o devedor além da medida razoável. Portanto, embora o artigo 139 diz que o juiz pode tomar todas as medidas que julgar adequadas para fazer cumprir prestações de todo tipo, inclusive as pecuniárias, há limites a esse poder do juiz. O primeiro limite é a dignidade humana do devedor, que é um preceito fundamental da nossa Constituição, desde o artigo 1º, inciso 3. Esses limites, cujo estudo Zé Carlos também se dedicou, evidenciam do lado que não está ao alcance do judiciário revogar as leis da natureza. E de outro, que há valores humanitários tão elevados ou mais elevados do que a integral satisfação do credor, e que esta não deve ser um objetivo a ser perseguido a qualquer preço. Se nem todas essas situações impedem a execução ou o cumprimento da sentença, porque não estão incluídos entre as impenhorabilidades,
ou outros obstáculos que a própria lei prevê de limites aos atos executórios, e, em realidade, os meios executórios não podem ofender direitos da personalidade e outros direitos indisponíveis. No Código de 2015, fica claro que, ao avanço da efetividade, o Código contrapõe o substrato ético e democrático que deve inspirar o processo judicial. Esse perfil democrático do processo do Código de 2015 é assegurado pela cláusula genérica do devido processo legal, que tem uma função organizatória, como diz Dinamarco, impondo a busca do equilíbrio entre as posições do credor e do devedor. Muitos têm interpretado o artigo 139, inciso 4, como uma consequência de uma cláusula geral de atipicidade dos meios executórios e de um dever processual de efetivação. Não me agrada a ideia de absoluta atipicidade dos meios executórios. Aliás, quero dizer que essa ideia é controvertida na doutrina. Não vou aqui perder, o tempo não permite que eu faça considerações sobre as diversas posições da doutrina a respeito de se o Código teria se filiado a essa cláusula geral de atipicidade dos meios executórios. Eu já não gosto nem da ideia de cláusula geral, quero dizer claramente. Não sei se o Nelson compartilha comigo da mesma preocupação. Esse 139 tem o inciso 4 lá. É esse. Muito bem. E o juiz pensa que é Deus, né? Nunca pode pensar, né? O desembargador está aqui para nos ouvir. Nunca pode pensar que é Deus, né, desembargador? O desembargador tem certeza. Desembargador. Mas do quinto não. Não, os do quinto não. Pelo menos nos primeiros anos, né? Aí depois de um tempo vira. Aí se perde. Eu quero só citar aqui o professor Aquém de Assis, que foi desembargador também do quinto, né? Não há nenhuma cláusula de atipicidade dos meios executórios. Existe a cláusula de tipicidade dos meios executórios. O Alexandre Câmara, também desembargador do quinto, que considera que as meias de coação indireta são subsidiárias e dependem de vários princípios. Como equacionar a questão, passando por cima de todas essas divergências? Primeiro, é preciso que o juiz exerça a ponderação dos valores constitucionais envolvidos, de modo a adotar a solução mais consentânea possível com a ordem constitucional. Tarufo diz que essa missão do juiz se tornou mais complexa na tutela executiva. As coações processuais não são mais suficientemente eficazes diante dos artifícios que a vida negocial hoje propicia. A execução precisa, de fato, fornecer instrumentos eficazes. Mas, sem dúvida, o inciso 4 do artigo 139 permite que o juiz pratique atos executórios independentemente de previsão legal, de acordo com as exigências do caso concreto. Mas é preciso preencher alguns pressupostos. Primeiro, repetindo Zé Carlos, que esses atos sejam necessários. O que é o pressuposto de necessidade? É de que, sem a prática do ato coativo, o crédito do exequente não será satisfeito. O necessário é aquele que, retirado, impede que se obtenha o efeito desejado. Isto é que é o requisito necessário. Segundo, que seja pertinente, adequado e eficaz para cumprir a finalidade de efetivar a ordem judicial. Podem ser atos instrutórios ou atos de garantia. Mas as coações indiretas não podem criar simplesmente castigos, desconfortos ou prejuízos para o destinatário, sem que o juiz verifique em concreto a sua absoluta necessidade. Por exemplo, cassar a carteira de motorista, o que tem que ver
com o pagamento de uma dívida de banco. Simplesmente impõe um castigo ao executado de não poder mais dirigir o seu veículo, de usar o seu veículo na sua atividade profissional, no seu lazer, nos seus deslocamentos, que não tem nenhuma correlação com o pagamento da dívida que ele tem para com o banco. Algumas coações indiretas com aparente caráter punitivo de mero castigo, mas na verdade pressões psicológicas indutivas de condutas futuras, estão previstas em lei, como as astrentes, que são multas pecuniárias, na tutela específica de prestações de fazer, não fazer, entrega de coisa, o protesto, a inclusão do nome do executado em cadastro inadimplentes, na execução. Mas é preciso não confundir as coações indiretas com as sanções à litigância de má-fé ou com os atos atentatórios à dignidade da justiça, estes sim, de índole eminentemente punitiva. Se o devedor mentiu, se ele ocultou bens, ele pode ficar sujeito a uma multa, a uma sanção pecuniária. Isto pode até funcionar como meio de coação indireta para cumprir a prestação, mas a finalidade da sanção ou da multa não é que ele diretamente, mas é punir o comportamento ilícito do devedor. Aí sim. As coações, especialmente na execução pecuniária, têm que guardam estreita similitude com a tutela provisória de urgência cautelar e muitas vezes constituem essencialmente medidas cautelares, revestidas de todas as características destas, como a provisoriedade, a instrumentalidade, a revogabilidade, a fungibilidade, etc. Mas o emprego dessas medidas deve revestir-se de excepcionalidade. Porque se o legislador institui um procedimento específico para alcançar, por meios subrogatórios, o cumprimento de decisões judiciais, esse procedimento deve ser prioritariamente observado, como imperativo da confiança legítima e da segurança jurídica, somente podendo ser substituído pela adoção de medidas de coação indireta, se impossível ou excessivamente onerosa, a satisfação das prestações pelos meios subrogatórios ordinários. Essa prioridade do meio legalmente previsto torna todas as coações indiretas na execução pecuniária subsidiárias, ou seja, sua aplicação depende da ineficácia do meio subrogatório legalmente previsto. É o que se pode chamar de requisito da necessidade, a que eu já fiz referência, pois sem ela o exequente não receberá o seu crédito. Por outro lado, e eu não vou me alongar por causa do adiantado da hora, a adoção dessas medidas em qualquer caso deve revestir-se de proporcionalidade e razoabilidade. Mas proporcionalidade e razoabilidade são duas ideias, dois conceitos ou dois princípios que parece que cada um pode manifestar, são conceitos relativamente indeterminados que parece que cada um concretiza do modo que mais lhe convém. Então eu procuro definir em que medida a proporcionalidade e a razoabilidade podem ensejar ou não o uso dessas coações indiretas. A razoabilidade, a meu ver, diz respeito, posso estar errado, à sua adequação e presumível eficácia para propiciar o cumprimento da prestação pela conexão instrumental entre a medida adotada e a prestação que visa implementar. Por outro lado, a razoabilidade diz respeito também à observância dos limites naturais e jurídicos de qualquer execução, tais como o respeito à ordem pública, ao respeito à dignidade humana e ao mínimo existencial do executado, aos seus direitos da personalidade, como a honra, o pudor, ao núcleo mais restrito da sua privacidade, ou ao direito de dispor sobre si mesmo, a sua liberdade de locomoção, a sua liberdade de exercício de trabalho ou profissão, ou de qualquer outra atividade ilícita, dentro da sua esfera de liberdade pessoal. Então, a razoabilidade é um limite que não permite que medidas coativas sejam desvirtuadas em simples castigos vexatórios ou criadores de constrangimento insuportável, já que há valores humanitários tão elevados ou mais elevados do que a integral satisfação do credor, que não deve ser um objetivo ser perseguido a qualquer preço. Na execução pecuniária, portanto, me parece
evidente impossibilidade material ou jurídica que impede o emprego de coações indiretas se o devedor não tem bens que possam responder pela dívida. Se o devedor não tem bens, não tem bens. E acabou. Ele vai ser castigado com a proibição de dirigir, do uso da carteira de motorista, ou com a suspensão da sua inscrição no cadastro das pessoas físicas, porque ele não tem bens. Se ele não tem bens, ele não tem bens. É diferente se existem indícios de ocultação de bens, em que temporariamente as coações podem ser impostas na expectativa de que induzam o devedor a revelar a sua existência e localização, devendo, entretanto, ser revogadas se se revelarem totalmente ineficazes. Eu já defendi isso há muito tempo, desde a reforma de 2004 sobre as astrentes, que as multas para cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, as multas periódicas devem incidir até a verificação da impossibilidade material de cumprimento da prestação. Verificada a impossibilidade absoluta, material ou jurídica de cumprimento da satisfação, não pode continuar fluindo a multa, porque ela perdeu a sua característica instrumental, de meio de coação para cumprir a prestação. A razoabilidade exclui igualmente qualquer medida que seja expressamente proibida pelo legislador, como a prisão civil do executado, a apreensão ou a proibição de utilização de bem impenhorável. E a proporcionalidade? A proporcionalidade também vai exigir equilíbrio entre o meio processual de coerção imposto ao executado e o valor jurídico que se pretende proteger em benefício do exequente, ou seja, o recebimento do crédito pelo exequente. O meio de coação indireta não é um meio de satisfação do exequente, mas de pressão psicológica sobre a vontade do executado. Se dele resultar alguma fruição para o exequente, como no caso da multa, esta não substitui a prestação devida, mas a ela se somará. O resultado legítimo da imposição do meio coercitivo é a prestação devida, não a fruição do meio coercitivo, que pode ser inevitável, mas não é o objeto da execução. A proporcionalidade exige o respeito à menor onerosidade para o executado, como está no artigo 805, o que impõe numa avaliação fundamentada, embora discricionária pelo juiz, a sua comparação com outros meios disponíveis sob esse prisma. A proporcionalidade exige a avaliação em concreto do impacto que a medida preconizada terá na esfera jurídica e fática do executado, tal como a avaliação do perigo in more inverso, por exemplo. E exige ainda que, ao conceder a coação indireta, invocando as regras da tutela provisória, que, a meu ver, se aplicam inteiramente à execução, procure resguardar os prejuízos do executado através de medidas de contracautela, que estão previstas lá nos artigos 300, parágrafo 1º e 301. Em qualquer caso, na utilização das coações indiretas, na execução pecuniária, há sempre um risco objetivo de que o exame da proporcionalidade se transforme em investidura que o juiz se auto-outorgue de julgar por equidade, o que ameaça a segurança jurídica e igualmente ameaça todo o edifício frágil das fontes de direito. Por isso, mesmo as coações indiretas previstas em lei devem ser excepcionais. Diante de tudo aqui exposto, a complexidade de que se reveste a concessão das coações indiretas impõe a verificação de todos esses pressupostos, especialmente da razoabilidade e da proporcionalidade, e que o tal dever de efetivação, que é um conceito indeterminado, exige a fundamentação concreta e consistente com os rigores do artigo 489, da decisão que impõe uma dessas medidas, evitando que o poder discricionário na sua aplicação e na escolha dos meios se transforme em evidente arbitrariedade.
Devem ser repudiadas como abusivas as práticas de certos tribunais de inclusão automática em cadastros de inadimplentes de todos os executados sem qualquer verificação da ocorrência dos pressupostos que justificam as medidas de coação. São de excluir-se, claro, na minha opinião, em relação à fazenda pública, coações indiretas que inibam a regular continuidade dos serviços públicos e atividades do Estado, como o corte de energia elétrica, por exemplo. Quanto aos serviços públicos, a sua descontinuidade prejudica indiscriminadamente toda a coletividade. A coação tem que ser sobre o executado e não sobre outros sujeitos. Humberto Teodoro Júnior tenta caracterizar como desobediência o descumprimento dessas medidas coativas. Eu, aqui no estudo, eu repudio esse entendimento. A meu ver, não se trataria do crime de desobediência, mas poderá vir a constituir o crime de prevaricação se o destinatário, sendo funcionário público, deixar dolosamente de atender à ordem por interesse ou sentimento pessoal, ou se tratar de expressa previsão legal de crime pela desobediência à ordem judicial, como acontece com o crime de abandono material, no caso dos alimentos. Eu concluo assinalando, como já tenho feito em outras ocasiões, que a mensagem mais vigorosa que o novo Código transmite, especialmente aos juízes, é que, para sua maior eficácia, a função jurisdicional não pode mais ser exercida burocraticamente. O dever de cooperação, a boa-fé, a audiência prévia das partes sobre quaisquer questões, a fundamentação consistente de todos os pronunciamentos judiciais, entre outras diretrizes, constroem o perfil de juízes democráticos, transparentes, tolerantes e, ao mesmo tempo, corajosos, solidários, minimamente formalistas, humildes como costumam ser os sábios, sempre dispostos a aprender com o diálogo enriquecedor da convivência humana e conscientes da sua responsabilidade social. Para isso, é preciso romper rotinas viciadas, melhorar o desempenho qualitativo, não só dos juízes, mas também dos advogados, dos quais aqueles dependem. O artigo 139, inciso 4, se insere numa concepção contemporânea de gestão cooperativa do processo e de democracia deliberativa nas relações de Estado-cidadão, cujo sucesso pressupõe fundamentalmente o esforço dos principais protagonistas do processo e do apoio da doutrina, que deve lançar luzes para que os protagonistas possam desempenhar adequadamente as suas funções. Muito obrigado. Essas palavras finais do professor Greco devem ser gravadas numa placa e colocada à porta dos tribunais. Realmente, hoje nós tivemos um privilégio